esses fósseis, né, são muito raros e eles estão bem na passagem de dois períodos importantes, né, duas eras geológicas importantes. Nesse período, grandes inovações do ponto de vista biológico acontecem no planeta. E essa é a importância desse material. Essas rochas, esses calcários de Vallée-Mie, eles detêm fósseis, os primeiros organismos com esqueleto da Terra. E a gente sabe que existe um fenômeno evolutivo no comecinho do período cambriano, que é a explosão cambriana, né? Onde surgem praticamente todos os fílons que hoje estão vivos, né? E depois alguns acabam morrendo também. Então existe um gap de tempo, existe uma falta de tempo entre o surgimento desses organismos e a explosão cambriana. Quando a gente começou a encontrar esses organismos no campo, né? No meio do mato, assim, foi uma festa, porque a gente pegou, nossa, achamos! E o professor Cláudio Gauch do Uruguai, aqui mais uma! E começamos a achar. E logo na primeira viagem que a gente fez, que estavam com uma equipe de geólogos, a gente teve a sorte também de já encontrar o corumbela. Você quer que eu conte como chega, do perrengue que se passa lá? A gente conhece no mundo inteiro, além da clodina, da corumbela, a gente conhece mais 3 ou 4 organismos com esqueleto. Nesse caso do grupo Itapocumi, né, nessas rochas de Vallée-Mie, as corumbelas viviam junto com as clodinas. E isso é uma inovação. Isso aqui é um aglomerado de conchas, né, de esqueleto de clodina. Ela se encontra sobre uma estrutura estromatolítica, que são esteiras de algas, que são os estromatólitos, que de fato existem até hoje, mas nessa época elas eram muito mais abundantes. E como são construções feitas por cianobactérias, necessita de luz. Então até a presença dos estromatólitos ajuda o geólogo a reconstituir como esses animais viviam. A gente pergunta, por que um organismo numa água calma, tranquila dessa, sem muitos animais, né, praticamente quase nenhum, precisa de um esqueleto, né? Aonde está a utilidade no esqueleto para esses animais? O organismo ele pode, de repente, com um mecanismo de excreção, começar a formar uma casca em torno dele, né? Devido à saturação da água por algum tipo de composto. Isso ainda está em estudo, mas existem indicativos que essa seja uma carapaça orgânica, da corumbela. Ao passo que é sabido que a clodina tem um esqueleto de calcário. Então, dessa constatação, a gente começa a pensar, veja, se esse esqueleto ele foi um mecanismo de excreção, um mecanismo de expulsão de alguma coisa pelo organismo, por que um secretou um esqueleto orgânico e o outro de calcário? O nosso trabalho tem demonstrado que esses esqueletos têm um grau de complexidade alto, esses esqueletos eram produzidos, né, eles surgiram, muito possivelmente, para um ganho adaptativo a uma nova condição ecológica. A gente tem que pensar que, por exemplo, 1 centímetro acima do fundo desse oceano já é um ganho evolutivo imenso. Será que esses animais, né, não só esses, mas a fauna de Ediacara, que também é mais antiga, um pouco mais antiga que esse, eles surgiram e depois morreram? Ou será que de fato eles deixaram descendentes, né, e foram evoluindo e de alguma maneira até a chegada, até a explosão cambriana? Essa é uma pergunta. Eles deixaram descendentes? Eles passaram do pré-cambriano para o cambriano? Essa é uma questão importante e que a corumbela tem ajudado a gente a responder.